E o Cruzeiro desistiu de contratar um goleiro. Pelo menos essa é a posição de momento do Pedro Lourenço e de seus diretores. Vale a lembrança de que na semana passada e retrasada, o Cruzeiro chegou a conversar com o Nottingham Forest em relação ao goleiro John, ex-Botafogo. Operação que não sairia por menos de 8 milhões de euros. Além do preço alto e o custo do salário bastante elevado, o Cruzeiro percebeu que o Otávio, atleta revelado na base só 20 anos de idade, jogador que disputou o Mundial Sub-20 com a camisa da seleção brasileira, começou a dar boas respostas dentro de campo. Se o Matheus Cunha não foi um substituto à altura do Cássio, o Otávio tem dado sinais de que sim. E diante desse cenário, o Botafogo esfriou as tratativas com o Nottingham Forest para ver como é que o Otávio se sai daqui até a pausa para a Copa do Mundo. Se tudo continuar andando bem, a tendência é que o Otávio siga como titular e a negociação para a contratação do John seja descartada. Até porque o Cássio, que passou por cirurgia no joelho, pode ter seu retorno antecipado. No melhor dos cenários, ele estaria à disposição do técnico Arthur Jorge para o mês de outubro. Como o Cruzeiro ainda tem o Matheus Cunha que não conseguiu vingar, a ideia nesse momento é abortar essa contratação de goleiro e investir em outros setores mais importantes, como a lateral esquerda, que vai perder Cauã Prats para o Borussia Dortmund e que pode ficar também sem Kaique, muito especulado em clubes da Europa. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta terça-feira, dia de sorteio da Copa do Brasil, Cruzeiro enfrentando a Chapecoense. Primeiro jogo em Chapecó, partida de volta no Mineirão. O calendário do Cruzeiro ficando aí preenchido, aguardando, claro, uma classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores, que seria fundamental para o Cruzeiro, mas já sabemos que o Cruzeiro vai entrar naquele período de férias, depois tem a retomada dos trabalhos, os jogos voltando no dia 22 ou 23, ou no dia 22 ou no dia 23 de julho, que aí é o Internacional fora. Aí depois, 25 ou 26, Cruzeiro contra o Botafogo, em casa, aí já começa o retorno. Dia 29 ou 30 de julho ainda, o Coritiba fora. Aí na sequência já tem a partida de ida das oitavas, que é lá em Chapecó, dia 1º ou 2 de agosto, um sábado ou domingo. A volta já é na quarta ou na quinta, na mesma semana, dia 5 ou dia 6. Aí no dia 8 ou no dia 9 de agosto, tem o Cruzeiro contra o Mirassol. Se classificar na Copa Libertadores, tomara que se classifique, o primeiro jogo das oitavas vai ser no dia 12 de agosto. No dia 15 ou 16, o Cruzeiro joga contra o Corinthians fora. Passando na Libertadores, dia 19 de agosto, tem a volta das oitavas. Depois, dia 22 ou 23 de agosto, o Flamengo no Mineirão. Aí, se passar da Chapecoense, na sequência já tem aí quartas de final. Então o calendário vai voltar daquele jeito, né? Meio final de semana. E por isso, muito importante o Cruzeiro ter uma ótima intertemporada ou uma nova pré-temporada com o Arthur Jorge para recarregar a bateria e aí o time voltar bem para vários duelos no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e esperamos também na Copa Libertadores da América. É o Cruzeiro aí do técnico Arthur Jorge, que iniciou hoje a preparação para o duelo diante da equipe do Barcelona, quinta-feira, com mais de 52 mil ingressos vendidos. Tem aí cerca de 8 mil ingressos à disposição do torcedor do Cruzeiro, ingresso.cruzeiro.com.br, previsão de público de 60 mil torcedores. Então, bora lá, o apoio do torcedor é fundamental neste momento para o Cruzeiro colocar aí um grande público no Mineirão e buscar essa classificação diante do Barcelona de Guayaquil. Muita informação ainda desencontrada sobre como o Barcelona virá Belo Horizonte, o time que tem jogo do Campeonato Equatoriano no domingo e já está totalmente eliminado na Copa Libertadores, nem chance mais tem de Copa Sul-Americana. Vamos aguardar qual será aí o planejamento do time do técnico César Farias. O Cruzeiro que hoje teve uma baixa no treino. O centroavante Caio Jorge, uma informação antecipada pelo Globoesporte.com. A gente apurou que o Caio tem uma virose, então ele não conseguiu treinar hoje e será reavaliado amanhã. Talvez não seja problema, mas claro, tem que ver como que o corpo vai reagir. Jogador, quando tem esse tipo de situação, ele acaba desidratando muito, então isso é importante. As próximas horas aí vão definir, seria uma baixa considerável. O KJ
mas vamos torcer para que não seja nada demais e ele consiga treinar normalmente nesta quarta-feira. E aí vai para o jogo, Gerson é desfalque, Arroio retorna e o técnico Arthur Jorge comandando aí o último treinamento então na tarde desta quarta-feira na Toca da Raposa 2. É o Cruzeiro neste momento aí se preparando para mais uma decisão. Eu sei que tem muita gente aí repercutindo ainda questão de mercado. O Cruzeiro, que tem as conversas com o Igor Júlio, ainda não fez a nova proposta. Não sei se vai fazer nesta semana ou na próxima. O que se acredita é que a nova proposta ela já vai ali alcançar valores que são pretendidos pelo clube inglês. O jogador já está na cidade dele, em Bom Sucesso, aqui em Minas. Ele passa férias aguardando o desfecho das negociações e o futuro dele. Então, o Igor Júlio já no Brasil para passar o período de férias, esperando aí a resolução entre Cruzeiro e Brighton. E hoje muita gente repercutiu aquilo, né? Informação da Samuca TV, do Central da Toca, ela acaba tendo domínio público, né? E aí todo mundo sai repercutindo, os créditos eles quase não aparecem, mas faz parte. A gente respeita, quem não quer citar, quem cita a gente agradece. Aqui jamais vamos deixar de citar um colega por uma informação e por aí vai. Mas é o nome que o Cruzeiro quer, Gabriel Rojas. Isso deve se intensificar a partir da próxima semana. É o jogador aí, assim como o Igor Júlio é o plano A para a zaga, o Gabriel Rojas do Racing é o plano A para a lateral esquerda. E o Cruzeiro, como eu disse, quer ter um novo lateral esquerdo, independentemente de vender ou não o Kaique, caso chegue uma grande proposta. Então o clube sabe que com a saída do Cauã Prates, com a venda do Cauã, precisa de um outro lateral e até para se prevenir em caso de um assédio maior da Europa para cima do Kaique, seja nessa janela ou seja depois. Já trouxemos a informação que se não chegar uma grande proposta pelo Kaique, o Cruzeiro vai sentar e conversar para uma renovação do vínculo, o contrato que se encerra até o final de 2027. E uma outra informação importante, exclusiva também aqui da Samuca TV, do Central da Toca, o Christian é outro que tem contrato até o final de 2027 e tem recebido aí sondagens, hein? Tem clube do futebol russo de olho, então talvez é mais um que receba proposta nesta janela do meio do ano. O jogador está muito bem aqui em Belo Horizonte, adaptado, é uma peça muito importante. Acho até que o Cruzeiro pode trabalhar aí uma renovação do contrato. O jogador, ele está, repito, totalmente adaptado a Belo Horizonte, família muito feliz, comprou casa recentemente aqui em BH, então, claro, dependendo, se chegar realmente uma grande proposta, aí tem que as partes sentarem para conversar, mas a prioridade, pelo que eu busquei aí de informação do Christian, é seguir por muito tempo aqui no Cruzeiro e está muito feliz, mas é fato que tem alguns clubes procurando e para revelar um desses clubes, o Krasnodar da Rússia. É um aí que talvez possa fazer proposta nesta janela do meio do ano. Tá falado, pessoal? Emerson Pansieri chegou cedinho também, porque ele vai trazer a partir de agora as primeiras notícias do Cruzeiro, aqui na Turma do Bate-Bola. Pansieri, um abraço, boa noite. Um abraço pra você também, Cirilo. Um abraço pra quem nos acompanha na Turma do Bate-Bola. Grande Marques, Fabrício, a turma toda ligada com a gente. Olha só, deixa eu passar esse dia do Cruzeiro na Toca da Raposa, que teve trabalho cedo. Hoje estivemos lá na Toca fazendo, inclusive, o Rádio Esportes, neste trabalho comandado pelo técnico Arthur Jorge. E o Caio Jorge, ele não participou do treino e não é um problema físico, não é um problema de ordem aí que pode tirar o jogador, com certeza é algo mais fácil de ser contornado. É aquela infecção gastrointestinal, famosa, né? Sim. Aquela que todo mundo conhece, todo mundo já teve um dia, se não tem, vai ter de novo. Não tem jeito. Quando ela bate, é daquele jeito. Então, por isso o jogador ficou de fora hoje, né? Essa virose que atrapalhou o atleta, mas o Caio Jorge, a expectativa é que possa trabalhar amanhã, possa ficar concentrado para esse compromisso. Aí todo mundo, não, é o problema do pubis, não, nada disso. Então,
É uma notícia importante ser explicada aqui na Itatiaia, que o jogador tem tudo para que possa atuar sim na quinta-feira. Só hidratar bem e se cuidar, até porque o jogo tem aí às 9h30 da noite da quinta-feira, então tem um tempinho legal para que o atleta possa se recuperar. Se perdeu ali sais minerais, alguma coisa, dá para você fazer essa reposição, com certeza com toda a tecnologia e com todos os cuidados do departamento médico do Cruzeiro. A turma lá trabalha bem para cuidar da performance de todo mundo. E aí, uma outra boa notícia. Ontem nós trouxemos até o que ele postou nas redes sociais, as imagens do Pedrinho, do filho dele, realmente pra lá de emocionante. E hoje, a boa notícia é que o William, trabalhando na Toca da Raposa, treinando com os companheiros na Toca da Raposa, é mais uma opção pro técnico Arthur Jorge. Como ele perdeu uma janela muito grande de treinos e de jogos, fica essa interrogação se ele já vai ser relacionado pro duelo de quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. Mas, sem sombra de dúvidas, é um atleta que já potencializa também os trabalhos na Toca da Raposa. Cirilo? Maravilha, Pansieri. Ô Fabrício, o que você espera desse jogo de quinta-feira? É um jogo fundamental para o Cruzeiro. O Pansieri certamente está acompanhando já situações também de formação de equipe. O Cruzeiro ideal não tem lá muitas dúvidas, né? Tem a ausência importante do meio campo, a ausência do Gerson, enfim. O que você espera do jogo, característica da partida, como o Cruzeiro pode se apresentar para esse duelo? E pelo que o Pansieri está falando, a situação do Caio Jorge, aquela hidratação e tá tudo certo, né? Maisena, né? Maisena também é bom, hein, pai? Essa receita antiga, hein, mano? Maisena é bom. Top tudo, meu filho. Maisena não vai fácil. Ô, Cirilo, eu espero o Cruzeiro sair lá classificado, cara. Não só eu, mas toda a nação cruzeirense, eu acho que o time. Mas tem que fazer por onde? Sabe, a gente sabe que o Barcelona tá eliminado, sem chances. A gente não sabe o que tá rolando, o que rola nos bastidores. Se os jogadores querem mostrar alguma coisa, como é que tá sendo encarado esse jogo lá, juntamente com a equipe, com o staff, com diretoria, sabe? Não sabe se vai vir incentivo de outros times, que isso também pode acontecer, incentivo financeiro. O Cruzeiro, eu acho que tem que jogar o jogo dele, sabe? Eu acho que o Cruzeiro jogar como tem jogado, sabe? Lógico que, tirando lições da última partida, por exemplo, de repente vai vir um time, vai controlar o jogo, mas não pode dar mole, né? Não pode dar chance pro azar. É o jogo do ano pra essa galera. É colocar o Cruzeiro de novo no mata-mata de uma Libertadores. Que faz muito tempo que esse time não disputa uma Libertadores, não chega no mata-mata. E aí, chegando no mata-mata, essa camisa é pesada, tem tradição. Tudo pode acontecer lá todo jogo é difícil. Mas esse jogo agora, cara, tem que ser encarado com a mobilização. Diferente do que veio a Chapecoense, que foi no Brasileiro. Se tem o pensamento de outras partidas, agora, essa é como se fosse a última, cara. Não tem que pensar amanhã. Fluminense, quem tiver condição pra jogar do Fluminense, que jogue. Ali, quinta-feira, é tudo. Não tem que pensar no amanhã. Tem que correr como se não tivesse o amanhã pra sair com essa classificação, Cirilo. Não tem conversa, né, Max? O Cruzeiro, é evidente, né? Vai ter muita coisa pela frente ainda. Mas até aqui é o jogo do ano, é ganhar e fim de papo, né, velho? É o que o Fabrício falou, é da mobilização forte, é da concentração lá no teto, é de entrega física dos atletas durante os 90 minutos, né? É do apoio da torcida para que esse time consiga 3 pontos e classifique de vez nesse grupo, que é dos mais difíceis, né, Fabrício? É o grupo, na minha opinião, mais complicado dessa Libertadores. O Barcelona já tá fora. O Barcelona que, poxa, sempre nesta competição ele vai longe, entendeu? Então ele já não tem mais condição. E aí eu tô com o Fabrício, cara, assim. Não adianta achar que é galinha morta, que não vai dar, que é jogo difícil. É de jogo difícil mesmo porque, pô, nessa hora tem incentivo, você não sabe de onde, entendeu? Sim. Então, e é a camisa dos caras, é um novo contrato para ser renovado, então vale muito. É um palco que vai estar lotado, que motiva qualquer tipo de atleta, entendeu? O Pansi trouxe a fala sobre o Caio Jorge, né? Pubis, cara, pubis é um negócio complicado, sabe? Eu tive uma lesão de pubis lá atrás. Serão, nos próximos dias, 3 semanas para ele resolver esse problema. Cara, isso aí é repouso e fortalecimento. Isso não tem saída, entendeu? E como é que vai fazer isso em franca temporada? Jogando de 3 em 3 dias. Não tem. Esse piriri que de repente ele teve aí também é para descansar um pouquinho esse atleta dessa força que tá fazendo ali no pubis, entendeu? Pubis não é fácil, cara. Pô, o cara no grau mais forte dessa lesão não consegue nem chutar uma bola, entendeu? Então é controle, é controlando carga, é utilizar o Caio Jorge da melhor forma nesta reta final, nessas últimas 2 partidas, para que ele consiga jogar bem e depois ter o descanso necessário para voltar 100% depois da Copa do Mundo. E mais um conselho para ele, né? A gente já passou por isso, eu também já operei do pubis, cara. E assim, a vida depois da carreira nossa passa tão rápido. Cara, esses 21 dias que vocês vão ter de férias, aproveita isso, cara. Esquece férias. Vai tratar do pubis, sabe? Que você ganha lá na frente. Vai ter férias a vida inteira, senão você pode sofrer o resto da temporada, pode se complicar e aí de repente entrar numa cirurgia. Mas sabe, 21 dias não vai fazer falta, cara. Sabe, dá uma seguradinha, 2, 3 dias aí, beleza, mas depois acho que vale a pena esse investimento aí. E o ritmo, Pansieri, pesado pra caramba até aqui, e o Fabrício destacou uma longa pausa pros atletas a partir do domingo, às 10h30 mais ou menos, né? Exatamente, porque o Cruzeiro, ele já fechou a programação, Cirilo. Cruzeiro do dia 1º ao dia 21 de junho vai ter aí esse período de descanso. Então os atletas voltam aos trabalhos no dia 22 de junho, que aí vai ser a chamada intertemporada pro Cruzeiro. Cruzeiro que, das equipes também que disputam aí o futebol brasileiro na Série A, foi um dos que mais, vamos colocar assim, teve esse calendário de início de ano complicado. Por quê? Porque o Cruzeiro foi semifinalista da Copa do Brasil, então o Cruzeiro foi até dia 15.
Então teve aí um ajuste que foi feito, e então o Cruzeiro tomou essa decisão. Primeiro, a 21 de junho, para esses atletas, com certeza, para que possam também recarregar as baterias. E a informação que temos é que o Cruzeiro vai fazer todo esse tipo de preparação, utilizando a infraestrutura da Toca da Raposa, mais do que modernizada, mais do que preparada para esse tipo também de atividade, que aí agrega não só o campo, mas também agrega ali tratamento, agrega parte física com maquinário e tudo mais. Emerson Pansieri, vamos lá, fechar as notícias do Cruzeiro. Vamos lá, Cirilo, porque o trabalho desta quarta-feira vai ser decisivo para o técnico Arthur Jorge ter a certeza do que ele vai implementar no Cruzeiro em termos de peças. Perdeu o Gerson, foi expulso no jogo contra o Boca. O Gerson tá fora do confronto de quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. Deixa eu só falar uma coisa sobre torcida. Alô, Nação Celeste, hein? Não apareceu no Instagram do Cruzeiro, não, mas tem mais de 50 mil já confirmados, tá? Mais de 50 mil confirmados para esse duelo. Vai ser casa cheia, Mineirão lotado, do jeito que a gente gosta de trabalhar. Daquele jeito também que o torcedor sabe fazer, né? Passando esse gás para que o time consiga essa classificação. Então, é realmente um público bem importante do Cruzeiro para esse compromisso contra o Barcelona de Guayaquil. Retomando o assunto time, então o Gerson tá fora. O Christian foi poupado do início da partida contra a Chape. Será que ele põe o Christian no meio-campo ao lado do Lucas Romero? Como o Sinisterra foi bem, tá com moral, marcou 2 gols ou não valeu, marcou 2 gols. Será que ele tira o Kenji e põe o Arroio? E aí a configuração poderia então ter o Otávio, o Fagner, o Fabrício Bruno, o Jonathan Jesus, o Kaique, o Romero, com o Christian, Pereira. E aí a composição tendo Arroio, o Sinisterra e o Caio Jorge? É uma possibilidade. Ou será que ele vai colocar o Matheus Henrique, o Mateuzinho tá de volta da lesão pulmonar, para entrar nessa vaga do Gerson? Será que ele vai pôr um jogador mesmo da posição que é o Lucas Silva para fazer esse meio campo com o Gerson? Essa realmente é uma dúvida do que pode fazer o técnico Arthur Jorge para tirar o melhor do time e encaminhar essa classificação para esse duelo de quinta-feira. Escala seu meio campo e ataque aí, Fabrício. Ó, o Romero vai jogar, Matheus Pereira vai jogar. Quem mais joga, Pansieri? Christian vai jogar. Seja recuado ou adiantado, vai jogar. Exatamente. Ou ele faz a dele, que ele tá fazendo mais à frente, ou ele vai fazer ali do lado do Lucas Romero. Caio Jorge, a tendência é que jogue. Sim. Né? Então nós temos, vamos botar que são 6 nomes ofensivamente aí. Faltam 2. Quem que você põe aí pra volante e pra atacante? Eu acho que não tem muito mistério. Ele deve optar ali ou o Christian, e aí ele vai com Arroio e Sinisterra na frente, na minha opinião. Deve voltar o Arroio, né? Porque era o titular ali até sair. O Christian vai de Gerson e os 2 pontinhos. Ou entra o Lucas Silva, aí o Christian joga na esquerda e o Arroio na direita. O que você prefere? Eu colocaria o Christian e entraria pela necessidade dessa vitória. Aí eu colocaria os 2 pontos de origem, né? Que é o Arroio e o Sinisterra pela esquerda. Só que eu não tô conhecendo tão bem o Barcelona igual a comissão técnica, né, do Arthur Jorge. Então, de repente, se ele achar pra se precaver um pouco mais e começar o jogo e estudar pra ver o que o Barcelona vai vir fazer, e aí eu entraria com o Lucas Silva. Porque o Lucas Silva tá bem descansado também. É lógico, vai manter o mesmo esquema, mas assim, pela característica dos jogadores, muda o jogo. Né? O Christian já é uma coisa mais de pegada e tal. O Lucas Silva já parece um pouco mais o gesto, né? Uma rotação mais baixa, apesar que tá descansado, pode participar muito mais do jogo, e aí vinha naquele time mais cauteloso, estudado, que é Libertadores também, né? Também não pode entrar com tudo de repente, e aí dá ruim pra depois correr atrás, é pior, né? Ô Cirilo, eu até trazia essa informação. O Barcelona de Guayaquil no Campeonato Equatoriano é o 3º. Então tem muita gente falando assim, é o time que tá lá, que tá sem vida, não sei o que. Não, gente, não tem isso no futebol, não. Sem vida, nada. Isso aí é um perigo, chegar aqui e querer dificultar a partida. Tirando, por exemplo, que eles venceram o Delfim no fim de semana pelo Campeonato Equatoriano. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.